Este é mais um Corações e Mentes, que é um programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E hoje nós temos o prazer de receber uma colega nossa e minha colega pessoal da nossa Leiga, da nossa Faculdade Federal de Medicina lá de Pelotas, que além de ser colega de faculdade, também militamos no movimento estudantil e fomos os dois presidentes do nosso querido e amado diretório acadêmico Naum Kaiserman, que era o DANC, o nosso diretório acadêmico. E a Melanie, ela vai nos ajudar a entender o que é a abordagem prática e como funciona a terapia cognitiva comportamental. E ela vai contar como que isso chegou no Brasil, né? Vai fazer um histórico todo, porque hoje cognitivo comportamental todo mundo fala, todo mundo enche a boca, né? Mas lá naquela nossa época era algo totalmente novo. E a Melanie que trouxe isso para o Brasil, então eu queria que tu contasse para nós. Bom, é um prazer estar aqui, né, participando dessa nossa conversa. Eu sou psiquiatra, talvez, né, fiz a minha formação na medicina no DANC, né, lá no diretório acadêmico, não, na Faculdade de Medicina, né, de Pelotas. Eu vim fazer psiquiatria aqui em Porto Alegre, né, e eu comecei a trabalhar muito com dependência química, né? E pelo meu interesse na dependência química, a gente tinha uma abordagem que era a abordagem do Marlatt, né? de entrevista motivacional, mas eu achava que faltava alguma coisa. E na época, o meu namorado, que hoje em dia é meu marido, Dr. Pedro do Prado Lima, tinha voltado da França, né? Da formação dele como psiquiatra, e me falou que tinha um tipo de terapia nova, que era a terapia cognitiva, que se chamava na época. E eu comecei a ler, eu acho que eu estudei uns 2 anos, mais ou menos, e em 96 eu resolvi ir à fonte, né? A terapia cognitiva comportamental, ela foi criada por um psicanalista na época, que depois se tornou um terapeuta cognitivo comportamental, o Dr. Aaron Beck, e ele criou um instituto na Filadélfia, nos Estados Unidos, e eu fui até o instituto para ver de perto se isso fazia sentido para mim, se era realmente algo interessante como eu tinha lido até então. E eu me apaixonei, né? E fiz a formação em terapia cognitiva no Instituto Beck durante 1 ano e meio. E eu, junto com o colega, Dr. Paulo Knapp, né? E também psiquiatra. Nosso falecido, lamentavelmente. Nosso colega, Nosso colega, exatamente. O Knapp era da Católica. Da Católica, exatamente. Isso. Né? Querido. Um querido, né? E um grande professor e um grande terapeuta, né? A gente conseguiu convencer todo o board do Instituto Beck a vir ao Brasil, e a gente convidou na época, eu acho que umas 20 pessoas de mais ou menos uns 6 estados diferentes, mas prevalentemente pessoal daqui, para criar uma interface de conversa, porque nós éramos os únicos que tínhamos, ele e eu, formação em terapia cognitiva. Foi tudo em inglês, inclusive, e veio todo, com exceção da Judith Beck e com exceção do Dr. Aaron Beck, todos os demais vieram, e foi aí que saíram os grandes nomes da terapia cognitiva no Brasil, comportamental hoje em dia, Dr. Erismar, Christian Christensen, Margarete, Carla Bica, Salgado, e depois eu junto com o Idesmar Reis de Oliveira, também da Bahia, então junto com essas pessoas a gente começou a fazer cursos no Brasil afora, por um período, e aí a coisa foi crescendo, e hoje em dia faz parte, inclusive, de currículo das
faculdades de psicologia, também na psiquiatria, né, nas diferentes formações, aparece também a terapia cognitivo-comportamental, que na nossa época era impensável, né? Era mais uma abordagem prevalentemente dinâmica, né? Exatamente, freudiana, Freudiana, ortodoxa, né? Que nem caixinha de maisena. Isso. O Dr. Aaron Beck, na verdade, ele era um psicanalista, né, de formação, e ele começou fazendo um trabalho tentando provar a origem psicanalítica da depressão, né? E o que ele observou, vendo os pacientes, que eles tinham um jeito muito negativo de pensar em relação a si mesmo, em relação às coisas que estavam, né, perspectivas futuras, né, como é que as coisas ocorriam né, ao redor deles. E ele começou a fazer com que as pessoas revissem esse jeito de pensar como algo da doença e, ao mesmo tempo, que eles pegassem e fossem ao encontro da realidade, saíssem desse jeito negativo absoluto de pensar e repensassem. Aonde é que entra a psicologia positiva aí? Ele usa conhecimento da psicologia positiva, da Gestalt, né? Do behaviorista, né? Jungiana, ele juntou várias técnicas, mas a premissa é o modelo cognitivo, é que mais que os fatos, a interpretação que as pessoas fazem dos fatos levam para que tu sinta as emoções e que tome atitudes. Então, se tu tem um processo depressivo, tu vai pelo negativo. Se tu tem um processo de ansiedade, tu maximiza o risco e minimiza os recursos. E fazendo com que a pessoa repense, ela consegue diminuir a sintomatologia. Tá, mas tem pesquisadores atuais da psiquiatria que eu quero que tu defina isso para nós, que colocam claramente que a doença psiquiátrica ela é uma doença física. Inclusive com algumas pesquisas que eles estão tentando provar, e inclusive com novas terapias medicamentosas, que eles tentam provar que poderão, com uma injeção, por exemplo, um antidepressivo injetável, curar a depressão. Aonde é que fica isso? Olha, eu acredito que isso possa vir a acontecer. Mas o que a gente tem em termos, por exemplo, de pesquisa dentro da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, essa revisão do jeito de pensar faz com que, inclusive do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de ressonância magnética, ocorra a ativação de determinadas áreas do cérebro que estavam adormecidas, digamos assim, dentro de um processo depressivo, por exemplo, né? Então, ela tem um embasamento orgânico também. Uma coisa não invalida a outra. Sim. Né? A terapia cognitiva não exclui o conhecimento, em primeiro lugar, de diagnóstico psiquiátrico, né? Esse é um diferencial de muitas outras psicoterapias, do uso de medicamento, né? E de que as duas coisas possam acontecer ao mesmo tempo. Porque pessoas que são deprimidas também, crônicas há muito tempo, elas ficam com esse viés de jeito de pensamento negativo, ele meio que se gruda na pessoa, digamos, fica tipo um ranço. Mesmo com a medicação, ele se pensa de um jeito depressivo e depreciativo. Ontem, Melanie, nós tivemos uma reunião aqui com as ligas de psiquiatria de todas as faculdades da região metropolitana. Novo Hamburgo, São Leopoldo, da PUC, da URGS, da UFSPA. A UFSPA, no nosso tempo, era católica, né? Católica. E deixa eu ver aqui, da URGS, da FEVALE, da Ubra,
né? E nesse debate, era um debate mais na questão da prevenção do suicídio, porque nós estamos vendo, né, um número muito grande de suicídio entre estudantes de medicina. E recentemente teve um suicídio lá na UBRA. Né? E já teve lá na UFSPA, na URGS. Na URGS também. E tinha uma época que tinha muito lá na PUC. Então a PUC criou um serviço de apoio psiquiátrico aos estudantes, e parece que desses serviços, porque tem lei que obriga, que as faculdades federais são obrigadas a ter serviços de apoio aos estudantes, mas tem serviços, vamos dizer assim, tímidos. O da PUC mostra uma eficiência, que de todas as faculdades aqui da região metropolitana de Porto Alegre, a PUC ultimamente já teve, por isso que eles criaram um número muito grande. Mas o que se viu ali, com dados até recentes, de uma dissertação de mestrado da Thaís Oliveira, não sei se tu conhece ela, lá da URG, se não me falha a memória. De nome. Ela dá dados que a gente fica até certo ponto bastante preocupado, que ela levanta, e dados de 2022, quer dizer, então dados bem recentes. Com o número de principalmente na nossa área, de profissionais com depressão. Sim, nós sempre fomos... mas entre as mulheres é maior. Sim, mas isso é estatisticamente mas sempre eu estou falando entre as mulheres médicas. É que depressão é mais comum em mulheres. Então... mas assim, chama atenção. E tem um outro estudo também recente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que diz que as mulheres médicas vivem, em relação à média geral, 25 anos a menos, que é uma coisa bastante preocupante. E o número de suicídio e a incidência e prevalência de ansiedade e suicídio na população em geral, e o aumento de suicídios em alunos, estudantes e jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos. Mas um número que até, eu acho que até nem vou dizer o número, porque acho que a gente vai ter que estudar para comprovar, mas um número muito grande. Mas isso a gente nota. Eu gostaria da tua experiência, o que tu tem notado, esse número do aumento, principalmente da depressão e ansiedade? Eu acho que isso é uma realidade, porque são digamos, a geração, tem os milênios, né? E tem a geração Z, com suas características específicas, né? O que eu acho que tem um elemento muito significativo em termos dessa piora, que são as redes sociais. Né? A presença das redes sociais e a utilização por pessoas jovens tem essa coisa da comparação muito, muito presente. Né? Além de tudo, essas brincadeiras que antes eram restritas a uma escola, a uma classe, elas têm uma ampliação enorme dos desafios, por exemplo. Né? Então, eu acho que a presença das redes sociais, principalmente Instagram, né? E o TikTok, né? Tem outras redes sociais, mas essas duas são mais comuns, e principalmente o Instagram faz um desserviço, né? Criando uma expectativa de um ideal de beleza, um ideal de accomplishment, né? De conseguir chegar a ser especial, digamos, de uma certa maneira, que tem aumentado. Eu acho que o grande bandido e a velocidade com que a tecnologia também chegou
a essa geração toda, né? O que eu vejo assim, por exemplo, se nós botarmos, fizermos uma pesquisa nesses dois aplicativos de sites e páginas de prevenção ao suicídio, tu vai encontrar lá um número muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Uhum. Agora, se tu colocar lá o contrário, Ao contrário, é assustador. é assustador. E tem essas coisas assim, o que hoje em dia eu ouvi uma reportagem de acho que era um agente da Polícia Federal, né, dizendo do estupro virtual, né, que são crianças entre 8 e 12 anos de idade que fazem um mais velho, né, se passa por jovem, faz um print, né, de um nude, alguma coisa assim, e a partir daí a menina ou o menino fica à mercê, né, Fica submetido. Fica escravizado. Fica escravizado. Tá, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental, como é que tu vê a capacidade da terapia, qual é a ideia de uma terapia? É fazer tu mudar de ideia. Não é fazer tu mudar de ideia, é tu ver se a tua ideia é algo que de fato faz sentido dentro da realidade que tu está vivendo. Talvez, acho que eu tenha perguntado equivocadamente. Seria, em termos técnicos, ajudar a mudar padrões de pensamento. Padrões de pensamento dentro de que patologias psiquiátricas instalam na pessoa. E também, assim, a gente tem sempre ideias positivas e negativas em relação a nós mesmos. Frente a uma doença, a um trauma, o que acontece? As ideias negativas, que a gente chama na terapia cognitiva, as crenças negativas, elas vêm mais à tona do que as positivas. Então, o trabalho da terapia é fazer com que a pessoa se veja como um todo, com as coisas que ela tem e com as positivas e com as dificuldades que ela tem. Então, não é fazer com que a pessoa brinque de contente. É que ela possa se ver como um todo de uma maneira saudável, né? Que prevalentemente o que a gente quer é fazer com que a pessoa saia do processo ou de doença, né? Ou de doença tipo que a gente chamava de eixo 1, uma depressão, um pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, ou de um transtorno de personalidade, né? Uma forma de comportamento. Uma forma de revisão de crenças que a pessoa tem em relação a si mesma, que ela possa interpretar a realidade de uma maneira real e saudável. Não seria, talvez, uma evolução dos seus mecanismos de defesa? Porque tem alguns mecanismos de defesa que são infantis. Então, com o crescimento, os teus mecanismos de defesa também têm que evoluir. Tipo assim, eu acho complicado a gente usar parâmetros de uma outra abordagem para tentar fazer um paralelo. As duas abordam... O que eu digo assim, a terapia dinâmica, ela é uma coisa reflexiva. Tu escuta e tu pontua para o indivíduo e faz com que ele chegue, né, a uma interpretação também, né, de si mesmo e do mundo de uma maneira mais saudável. A terapia cognitiva, ela parte do princípio que o terapeuta na dinâmica, ele sabe a resposta. Na terapia cognitiva, tu vai atrás da resposta com o indivíduo. Uma das características, por exemplo, da terapia é que tem uma estrutura a sessão, né? Tu vê como é que a pessoa está se sentindo, tu faz uma agenda com o indivíduo do que ele quer trabalhar,
tu trabalha e tu pede que a pessoa faça um plano de ação dentro daquilo que foi trabalhado na sessão para que ele pratique durante a semana. E isso vai fazendo com que a pessoa aprenda a usar todas as técnicas e possa... por isso que ela é mais breve do que as outras tipos de abordagens, né? E a outra coisa, assim, tu escreve durante a sessão as coisas que são importantes, porque isso tem muitos trabalhos que a maioria das pessoas não lembram o que foi dito de uma sessão para outra, né? E através da escrita, tu faz com que a pessoa sempre tenha um registro do que foi feito, do que foi dito e do que foi treinado durante a semana. Não sei se ficou... Ficou claro isso. Isso aí os nossos telespectadores, nossos colegas, depois eles vão escrever para nós e provavelmente vão te convidar para te voltar aqui para te explicar aquilo que eles não entenderam. Tá bom. Né? Então, vamos dizer assim, a terapia cognitivo-comportamental, ela seria uma forma de facilitar o caminho. É uma forma de... Não é um facilitador, não deixa de ser, né? É de fazer que a pessoa possa rever e aprender jeitos de lidar consigo, ter uma compreensão de si mesmo, né? De quais são as crenças negativas que ele tem, quais são os recursos que ele tem, porque isso também é importante. A gente faz na terapia cognitiva o que a gente chama de conceitualização, né? Tu conceitua o padrão, digamos, negativo de funcionamento daquela pessoa naquele momento e também tu vai atrás da conceituação positiva, quais são os recursos que a pessoa tem, que muitas vezes a gente não presta muita atenção numa avaliação. É que essa questão do aprender, o aprender é muito a cópia, né? Tu aprende, como é que tu aprende? Treinando, né? Isso porque são tarefas, né? Pois mas por exemplo, por que as crianças são machistas, racistas? Sim, porque elas aprenderam como? No ambiente, que elas viveram, né? Então eu uso um termo, talvez seja pretensioso, que aprender é fácil, que é uma coisa de espelhamento. Agora... O reaprender, eu uso um outro termo, é o desaprender. Também. Né? Que isso é muito difícil. Eu vou te dar um exemplo. Mas só uma coisa assim, ó, essa é a grande sacada da terapia cognitivo-comportamental beckiana, que ele tem toda uma estrutura de ensinar para a pessoa como desaprender padrões cognitivos distorcidos que ela tenha, que foram influenciados ou por traumas que ela teve na vida ou por traumas que uma própria patologia pode instalar no jeito da pessoa se pensar. Eu vou te dizer uma coisa bem simples, que eu acho que todos nós passamos, e talvez tu também, mas eu passei por isso. Eu tenho 5 filhas, tu sabe? A mais velha é médica, é gastro, a segunda é psicóloga, a terceira é advogada, a quarta é assistente social e a quinta é arquiteta. Mas eu notei um dia que eu estava fazendo coisas com as minhas filhas que eram coisas que eu odiava no meu pai. E eu estava fazendo exatamente igual, mas eu odiava aquilo. E eu digo, mas por que eu estou fazendo isso? Eu sempre odiei isso. Comportamento aprendido, né? A gente repete, né? E eu digo, pai, mas eu odiava. Sim, mas tu te dá conta, e aí o que tu pode fazer, né? Que é uma, digamos, é uma sacada meio óbvia, mas o que tu pode fazer? Tu pode te dar conta e criar exercícios pessoais de tu rever um padrão
de pensamento, revendo o padrão de pensamento. Por que que, né, eu faço como meu pai? Por que que meu pai fazia? Né? Então, se eu entendo por que meu pai fazia, eu posso refazer de um jeito diferente, reaprender comigo mesmo um outro jeito de lidar com a situação. Primeiro eu tenho que me dar conta. Né? E são os 3 níveis de funcionamento da terapia cognitiva. O pensamento automático, aquilo que tu automaticamente vem na tua cabeça quando tu tem uma emoção significativa. Né? A crença intermediária, que são os padrões, as estratégias que a pessoa vai construindo para lidar com essa ideia negativa, e a crença nuclear, que é o fundo do poço, digamos, da história toda. E dentro disso, tu achas que a terapia cognitivo-comportamental hoje, ela seria mais indicada, por exemplo, essas doenças que nós estamos convivendo no dia a dia de hoje? Depressão, ansiedade, burnout? Depende, assim, acho que nenhum tipo de terapia, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de remédio é indicado para tudo, né? Mas você sabe, assim, que hoje em dia, por exemplo, para transtornos de ansiedade, né, tipo fobia, pânico, obsessivo-compulsivo, a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais eficaz que outros tipos de psicoterapias. Por exemplo, hoje nós estamos tendo, né, além dos comportamentos aditivos, dentro desses comportamentos aditivos, o jogo. O BET. Então, gostaria que tu falasse que isso é um fato, né, do jogo compulsivo. Isso. Né? É que, assim, essa é uma outra grande indicação da TCC, do ponto de vista de trabalhos, de meta-análise, né? A depressão tem outros, tipo, a terapia interpessoal também é extremamente eficaz, a própria terapia dinâmica, né? Ela é eficaz se a gente for comparar tipos de psicoterapias, né? Para dieta, né? Para comportamento compulsivo também, bebida, também transtornos alimentares, né? A terapia cognitiva ela é mais indicada. Transtorno de personalidade é mais ou menos todos os diferentes tipos de abordagens, não tem grandes diferenças em termos de eficácia, não, pelo menos até agora nos trabalhos que são feitos. E tem a terapia dialética comportamental, né, que funciona muito bem para transtorno de personalidade borderline, que é uma variante, digamos, da terapia cognitivo-comportamental. Ela usa muito mais conhecimentos budistas como referência, e um treinamento de... como é que eu vou te explicar? Um treinamento de habilidades sociais, né? Muito mais enfático do que a terapia cognitivo-comportamental. Porque a base do budismo é que não tem pecado, né? No budismo não tem pecado. No budismo, não, eu acho que mais do que isso, assim, no budismo não, digamos, o sofrimento é inevitável, certo? Se tu aceita que o sofrimento é inevitável, tu vai ter que lidar com ele, né? Aceitar que ele existe. E, portanto, tu deixa de te preocupar com ele. E aí tu vai viver bem. Resumindo. Eu sigo muito o meu filósofo, o Zeca Pagodinho. Né? O Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho tem um samba, né? Quem não sabe sofrer não sabe viver, né? Um verso, né? Tipo uma coisa assim, que a nossa luta é não querer sofrer, né? E se tu briga com isso, tu vai sofrer muito, porque não tem como tu viver uma vida sem ter nunca sofrimento.
É que se tu for analisar assim a vida, né? Nós somos filhos do sofrimento, né? O parto. O parto em si. Né? Agora eu vejo assim a pequena experiência que eu tive do 6º ano lá com a nossa querida Cecé. É. Eu me lembro que a gente fazia aqueles plantões, né, lá na obstetrícia, e eu via assim, aquelas mulheres exaustas depois de um parto. Agora tem uma discussão se é parto normal, eles usam outro nome, né? Mas ao mesmo tempo com uma satisfação, assim, exaustas, assim, mas ao mesmo tempo com uma satisfação, Sim. uma cara de satisfação, assim, que eu nunca tinha visto. Sim, tu dá origem à vida. Só isso, né? Só isso, Só não é isso. nada. Só que ao mesmo tempo o sofrimento ali se torna eterno, né? Porque é o medo de perder a criança, o medo que a criança vai adoecer, e aí começa a preocupação. Mas aí é uma mãe muito. Tem algum problema essa mãe, porque... Mas é aquela coisa assim, se tu aceita que a criança vai ficar doente, se a criança vai, por exemplo, cair no chão, que vai se machucar, prevalentemente as crianças vingam, né? Foi uma das coisas que eu pensei quando eu fui mãe, assim, bom, as crianças vingam prevalentemente, as minhas também, por que as minhas não vão vingar também? Né? Como dizia uma senhora que trabalhava conosco, mas a senhora tem tantos filhos, como é que eles se viram? Doutor, no primeiro é uma preocupação, no segundo é um pouco menos, lá no terceiro, quarto, quinto, eles vivem. Eles vão vivendo por conta, um cuida do outro e vai, né? Aí deu uma coisa assim, mas isso é verdade, porque eu já vi um filme sobre isso, né? O primeiro filho, aquele cuidado, aquela preocupação, empurrando o carrinho, o pai e a mãe. Experiência. Aí no 5º filho, as 4 crianças empurrando aquele carrinho, indo... Lomba abaixo. Exatamente, isso, te lembra? E a lomba abaixo. E virava, aí pega a criança, assim, nem um bonequinho mesmo, e vivem, sobrevivem, né? Mas vamos dizer assim, as aplicações hoje da terapia cognitivo-comportamental, dentro dessa mundo hoje que a gente vive online, qual é a aplicação que tu... Tem a terapia, pode ser feita online também, né? Aí já tem vários estudos, inclusive com IA, né? Na aplicação da terapia cognitiva comportamental. Mas as indicações tem, assim, para dor, por exemplo, também funciona super bem a TCC, para dor crônica. E para o caso do uso de drogas? Funciona super bem. Foi por aí que eu entrei na... Sim, tu trabalhava nessa área. Uhum. E no caso que a gente falou aquela hora, né, da depressão grave, né? Ela sabe que no início ela foi indicada só para terapia, para depressão leve, né, a moderada, mas depois com a continuidade, né, da aplicação, tentaram usar em pacientes mais graves e funciona. Principalmente uma ativação inicialmente mais comportamental do que cognitiva, né? Faz com que a pessoa se mexa primeiro para depois fazer com que ela revise o seu jeito de pensar. Porque pela ação ela tem uma sensação de bem-estar, e com a sensação de bem-estar ela fica mais acessível do ponto de vista da cognição. Nós estamos muito preocupados, e eu trabalho basicamente com prevenção e pós-venção ao suicídio. Eu ia te fazer uma pergunta equivocada, mas que a gente teve contato agora com colegas do Canadá, bem ao norte ali, do sul do Canadá, ao norte dos Estados Unidos, que a gente perguntou para eles como é que vocês conseguiram diminuir o suicídio aí, que também tem uma alta incidência de suicídio, e como é que vocês previnem o suicídio. Eles disseram, olha,
nós não prevenimos o suicídio. Não existe prevenção do suicídio. Porque o suicídio não é uma patologia, não é uma nosologia. Ele é um sintoma, né? Exato. Agora, tem uma coisinha, eu acho que a abordagem de prevenção para o suicídio é tu investir em saúde mental, né? Se tu investe, então isso sim, né? Por exemplo, o não uso de celular precoce, né? Isso é prevenção, né? Atividade física, né? Atividades lúdicas para criança, para adolescência, atividade física. Sim, na verdade, então, quer dizer, a prevenção do suicídio é a prevenção da doença mental. Da doença mental. E isso começa lá na infância, né? Porque as pessoas acham, tem uma ideia equivocada, que o suicídio é uma coisa que se instalou aqui agora. Não, tem todo um histórico, é multifacetado, né? Sim. Essa é a questão. A gente tem aqui uma certa ditadura do tempo, não sei se tu notou, né? Então nós temos uma ditadura do tempo, né? Então estão nos obrigando aqui a ter que chegar a um término que eu gostaria de ficar conversando mais contigo. Mas para terminar hoje, né? Porque eu tenho certeza que os nossos espectadores, nossos colegas aqui do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e os colegas todos médicos dos CIMs que vão ver esse programa vão ter várias dúvidas, vão fazer várias perguntas. Mas tu fosse laureada agora por uma premiação. Bem laureada. É assim, ó, a doutora Judith Beck, né, que é a filha do Dr. Aaron Beck, que criou a terapia cognitivo-comportamental, vai vir ao Brasil, né? E ela vai... a ArtMed que está trazendo, a Academy que está trazendo ela, e eles criaram uma premiação Judith Beck, e eu vou receber o prêmio por ter trazido a terapia cognitiva comportamental para o Brasil, junto com o filho do Paulo Knapp, representando o Paulo por motivos óbvios, infelizmente. Então, essa é a premiação que eu vou receber. E merecida, né? Porque eu acho que porque ajuda realmente as pessoas. Agora deixa eu te roubar mais 2 minutinhos. Sem problema. Tu vai ter que falar sobre uma coisa também. E o nosso Congresso do Cérebro? Ah, sim. Sobre o que tu gostaria que eu falasse? Não, o Pedro já esteve aqui, falou bastante, né? Assim, ó, mas eu vi que tu participou ativamente disso, dessa história também, né? Sim. Eu sou dos primórdios do cérebro. E, inclusive, criei dentro do cérebro um fórum só de terapia cognitivo-comportamental. E uma das coisas assim que eu tive maior... E o ano que vem, vamos fazer um spoiler aqui, será em Porto Alegre. Isso. E o Sindicato Médico vai estar lá. Maravilha. Uma das coisas assim muito legais que eu influenciei no cérebro foi a utilização de arte dentro do cérebro. Uma das coisas, por exemplo, foi a gente criou um teatro, né, uma entrevista a Dorian Gray, em que a gente queria explicar como é que era a técnica dinâmica, uma abordagem dinâmica, psicoterápica, e como é que era uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Então, nós treinamos um ator, que era o Dorian Gray, e ele veio como o Dorian Gray, a gente criou um cenário,
e um psicanalista e um terapeuta cognitivo, na sequência, entrevistaram. Aí depois a gente fez com a Virginia Woolf, com o Hemingway, com o Kafka. Então, isso foi uma coisa bem, bem legal que eu ajudei a criar dentro do cérebro. O Pedro esteve aqui falando sobre isso também, né? E eu acho isso foi, por exemplo, o Congresso do Cérebro hoje é o maior congresso de psiquiatria do Brasil. Não, da América Latina, né? E já teve até no Canadá, né? Teve no Canadá, teve em Buenos Aires. Teve agora no Ceará, né? Ceará, já teve em São Paulo, teve no mas Rio. É que ele tem um diferencial que cria um certo pertencimento, né? As pessoas se envolvem... É uma experiência. O objetivo é criar uma experiência de vida única, né? Que quem teve lá, só estando lá para ter experiência. Não adianta olhar online. E as pessoas, até eu contei aqui que nós temos um colega do núcleo de psiquiatria, que é o Andres Killing. Sim. Ele já foi laureado pelo cérebro. Não, ele é jubilado, né? Porque ele foi em todas as edições, né? Inclusive lá no Canadá. Isso. E ele é um eufórico pelo Congresso do Cérebro. Então, eu queria também te cumprimentar por esse trabalho maravilhoso, né? Que tu também participaste, e também quero te dizer assim, que adorei, amei de voltar a te reencontrar depois de tanto tempo, né, Melanie? Não vão contar para eles, né? Não vão contar quanto tempo faz. Então, pessoal, esse foi mais um Corações e Mentes que foi feito de coração.